Irmãos, boa noite. Como o pastor Nilton falou, como é bom, né, estarmos aqui para estudar a palavra do Senhor, privilégio que Deus nos dá. Nós chegamos, graças a Deus, à nossa última aula do segundo módulo, né, de teontologia, onde nós estudamos sobre o ser de Deus, em várias aulas aqui. Falamos sobre os atributos de Deus, sobre trindade, falamos sobre a criação e a providência, né? Algumas das matérias nós tivemos 2 aulas para a gente discorrer acerca delas. E hoje nós vamos falar sobre um ponto importante, que são as aparentes controvérsias. Quando nós estudamos sobre o ser de Deus, é inevitável que surjam dúvidas, perguntas. Por quê? Porque nós estamos lidando com um ser infinito, né? Infinitamente superior a nós, que somos seres tão limitados, principalmente se colocados ao lado do Senhor. Então é inevitável que surjam perguntas, dúvidas, e algumas delas até pareçam contraditórias com a realidade, né? Então nós vamos abordar algumas dessas aparentes contradições ou aparentes controvérsias e ver biblicamente como elas se resolvem, né? Entre aspas. Se você ainda ficar com dúvida, né? Já que nosso tempo aqui não tem como os irmãos participarem durante a aula, lembra, dia 1º de maio nós vamos ter uma aula de perguntas e respostas. Então você pode fazer a sua pergunta e depositá-la numa urna, que tem logo ali na entrada na mesa, né? Que tem as folhas de chamada, temos uma urna ali, você pode fazer sua pergunta, pode ser até de forma anônima, mas tem que ser referente àquilo que nós temos visto até o dia 1º de maio, né? Então, basicamente sobre o primeiro módulo de bibliologia e do segundo módulo de teontologia. Semana que vem nós vamos começar o 3º módulo sobre cristologia, falando sobre a pessoa do Senhor Jesus. Muito interessante, nós vamos nos aprofundar sobre isso. Então ainda vai pegar uma aula do 3º módulo para poder fazer perguntas. Tá bom? Vamos adiante. Então, Deus é infinito e incomparavelmente superior às suas criaturas. Logo, dúvidas acerca do seu ser, de seus propósitos, se tornam algo esperado e comum, né, como nós falamos. Em uma outra perspectiva, as dúvidas, na verdade, apenas revelam a distância infindável entre o ser humano e Deus. Então, na verdade, as dúvidas revelam isso, né? Justamente quem nós somos, a nossa pequenez diante de um Deus grandioso, inesgotável, infindável, que não há palavras que possam descrevê-lo totalmente, né? Então as dúvidas, na verdade, só revelam a diferença entre nós e o nosso Deus. Se não houvesse dúvidas com relação a Deus, e se nós de alguma forma pudéssemos conhecer tudo acerca de Deus, Ele não seria esse Deus que a Bíblia nos revela. Ele seria finito, limitado. Mas graças a Deus nós não conseguimos compreendê-lo totalmente, porque Ele é justamente Deus. Olha só o que Paulo diz, né, nessa linda doxologia em Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Paulo vibra com a forma de Deus trabalhar na história e fala, olha quanta sabedoria, né? Como de fato é impossível perscrutar toda a mentalidade, todos os planos do Senhor. A esse Deus a glória eternamente. Bom, as perguntas que nós vamos trabalhar hoje. Preparei 8 perguntas, né? Algumas aparentes contradições, para a gente trabalhar. Algumas das perguntas nós vamos investir mais tempo e compensando em outras que nós vamos investir menos tempo, tá? Nós vamos ver, se Deus é imutável, por que a Bíblia o mostra se arrependendo? Já se perguntou isso? Se Deus é imutável e assim sendo a nossa oração não o muda, por que continuamos a orar? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele não acaba com o mal? Porque o mal veio até a sua criação.
Se Deus é todo-poderoso, onipotente, Ele é capaz de fazer uma pedra tão pesada que nem mesmo Ele consiga levantar? Pastor Newton que sempre fazia essa pergunta aqui para os adolescentes, para os jovens, para pegar a gente, né? 5. Se Deus é apenas um, como Ele pode ser onipresente? Se Deus é onipresente, Ele está no inferno? Se Deus é triuno, como explicar a relação de subordinação dentro da Trindade? Se Deus é eterno, significa que Ele nunca terá fim, então como Ele surgiu? São algumas perguntas, né? Elas possuem, como vocês podem ver, todas fundamentos, né? Todas são formuladas a partir do caráter de Deus, a partir dos atributos de Deus que nós estudamos, que geram algumas dúvidas na nossa mente, tá? Então nós vamos tentar responder. Como vocês podem ver, são perguntas polêmicas, né? Cada pergunta daria para a gente fazer uma aula, por isso a ideia é pincelá-las, tá bom? Se você tiver dúvida, como eu falei, pode perguntar depois da aula, ou pode colocar a sua pergunta ali. Primeira pergunta: se Deus é imutável, por que a Bíblia o mostra se arrependendo? Então, só para situar os irmãos, vejam aí os versículos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Isso está em Gênesis 6, versículos 5 e 6. Agora olha que diz número 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Olha só, um versículo fala que Deus se arrependeu, outro fala que Deus não se arrepende. Puxa, a Bíblia está errada, vamos embora, né? Já era. Claramente uma contradição, né? Um versículo do lado do outro, você vê, um fala que Deus se arrependeu, o outro fala que Deus não se arrepende. Como nós podemos dar uma resposta plausível para alguém que vem nos questionar com esses dois versículos em mãos, né? Então nós vamos explicar isso aos irmãos. Para solucionar essa aparente contradição, nós precisamos entender algo previamente. Então vamos construir um raciocínio aqui. Preste atenção, tá bom? Como funciona a revelação de Deus para o homem? Como que Deus se revela para o homem? Como que Ele faz para se revelar? Como um Deus infinito se revela para um ser finito, tá? Por enquanto só pense. Como o ser humano finito pode compreender algo do infinito? Através de algo comum a ambos, a imago Dei. A imago Dei é um termo latim para descrever a imagem de Deus em nós, né? Então, nós fomos feitos à imagem, conforme a semelhança de Deus. Em Gênesis 1, 26 e 27 vai trabalhar isso. E uma das coisas que implica a imagem de Deus em nós, a partir da qual nós somos criados, o que nos distingue de todo o restante da criação, é que nós temos atributos de Deus, como foi falado aqui pelo pastor Newton. Existem os atributos comunicáveis, que Deus comunica para o homem na sua criação. Então existem atributos que Deus possui e nós o possuímos também em alguma medida: justiça, bondade, santidade, longanimidade, amor, enfim, são atributos que Deus comunica ao ser humano. Então essa imagem de Deus presente no homem estabelece um canal de comunicação a partir do qual o homem pode compreender sobre Deus, tá bom? Então a revelação de Deus funciona com o homem a partir desse canal, desse veículo que é comum a ambos. Tudo bem até aqui? Dentre tudo que a imago Dei abrange, ela nos mostra que o ser humano participa de forma limitada de alguns atributos. Tais atributos formam uma ponte para compreendermos um pouco sobre Deus. Todavia, mesmo através desses atributos, não conseguimos entender totalmente Deus, porque Ele é infinito e inesgotável. Então, mesmo tendo esse canal comum, a partir do qual podemos compreender um pouco sobre Deus, mesmo com Ele, é impossível entender totalmente a Deus, porque Deus, Ele é infinito. Então imagina como um ser infinito se revela a um ser finito. Ele precisa se comprimir, ele precisa
diminuir a si mesmo, ele precisa se humilhar. Por isso, toda revelação de Deus para o homem é um ato de humilhação de Deus. Quando Deus decide criar algo e se relacionar com a sua criação, Ele está se humilhando totalmente. Ele está se comprimindo, se diminuindo para de alguma forma se tornar compreensível para seres tão limitados como nós. Então, quando Deus diz a respeito de si mesmo em uma palavra, isso é uma grande limitação para Deus. Então, nós nunca podemos imaginar que quando Deus diz, quando a Bíblia, diz para nós, Deus é amor, isso está dizendo totalmente o que Deus é, de forma alguma, mas comunica um pouco sobre Deus para nós, tá? Eu vou continuar falando sobre isso, você vai entender melhor. Logo, quando a sua revelação nos diz, Deus é amor, podemos entender em partes e de forma análoga um pouco mais sobre Deus. Então, a forma análoga seria uma comparação, né? Nós sabemos o que é amor porque nós possuímos esses atributos. Lembra do canal de comunicação comum? A imagem de Deus em nós? Nós possuímos amor, então a partir da nossa experiência sobre amor, nós podemos compreender um pouco o que Deus quer dizer quando Ele fala, Deus é amor, né? Então, sempre de forma análoga, comparativa com aquilo que nós vivenciamos, com aquilo que nós somos. Nós sempre conhecemos Deus de forma análoga, nunca de forma unívoca ou equívoca. Eu vou explicar esses termos para os irmãos. Então, de um lado, de um extremo, você teria uma revelação unívoca. O que é isso? O que quer dizer isso? Seria você dizer totalmente o que Deus é a partir de um termo. Então, dizer que é possível conhecer Deus de forma unívoca seria dizer, Deus é amor, e a partir disso compreendemos totalmente essa faceta sobre Deus, o que é impossível. Então não é possível conhecer Deus de forma unívoca. E o outro extremo seria de forma equívoca, que é um absurdo também. Seria dizer, Deus é amor e Deus não é nada a respeito disso. Então nenhuma dessas formas são possíveis para se conhecer a Deus. A única forma que nos resta, como nós já dissemos, é essa forma análoga, comparativa. Então Deus fala, como por exemplo, Deus se arrependeu, Deus é amor, Deus é justo, e nós usamos a nossa realidade, a nossa experiência, para de forma análoga, comparativa, compreender um pouco mais sobre Deus, tá bom? Então, toda revelação de Deus, toda forma de Deus se revelar para o ser humano é através de uma forma análoga, de comparação. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Por essa razão, a Bíblia usa sentimentos humanos e a morfologia humana para nos ajudar a entender de forma mais próxima possível quem Deus é, como Ele se sente e como Ele age. Quando a Bíblia fala, os olhos do Senhor repousam sobre os seus. Deus é espírito, Deus não tem olhos. Mas isso é o que nós chamamos de antropomorfismo. Nós usamos a forma de homem, do ser humano, atribuímos a Deus para tentar, o autor bíblico faz isso, para que a gente tente compreender um pouco mais. Ou seja, o que isso quer dizer? Que Deus está sempre atento aos seus, né? Que os seus não passam desapercebidos da sua presença, do seu conhecimento. Então ele usa um elemento humano para que a gente entenda a Deus. Da mesma forma, sentimentos, né, humanos para se referir a Deus. Aí no caso, em vez de antropomorfismo, é chamado de antropopatismo, que é o caso do arrepender. Tá? Então é um antropopatismo naqueles versículos que nós vimos. Logo, quando em Gênesis 6:5-6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, uma antropopatia, significa que existe um aspecto do arrependimento humano que Deus partilha nesse momento, com certeza se referindo à tristeza em ter feito algo. Então, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, lá, né, quando Ele viu a maldade do homem, significa que existe uma faceta do arrependimento humano que comunica para nós, em partes, como Deus se sentiu naquela situação, né, em ver toda a maldade do homem que Ele mesmo criou.
Obviamente, né, que essa parte do arrependimento humano, que comunica a Deus naquele instante, se refere à tristeza. Então, o que é se arrepender? Se arrepender é você ficar triste por ter feito algo errado, porque você não sabia que você poderia ter feito algo melhor, ou às vezes não quis fazer algo melhor. Então, uma parte desse conceito se aplica a Deus, que é a parte da tristeza em ter feito algo, não errado, em ter feito algo. Então, quando em Números 23:19, que é outro texto, diz que Deus não pode se arrepender, pois Ele não é humano, significa que existem aspectos do arrependimento humano que Deus não pode vivenciar, simplesmente porque Ele é Deus e iria se chocar com seus outros atributos, como por exemplo o aspecto da ignorância presente no arrependimento humano. Então, todo arrependimento pressupõe de alguma forma uma ignorância acerca daquilo que era melhor ter feito, acerca daquilo que seria bom ter feito. E obviamente isso não se aplica a Deus, porque se aplicasse a Deus, teríamos que jogar fora outras partes das Escrituras, e isso se colide com os seus outros atributos, né? Da onisciência, da onipotência, enfim. Então, quando um versículo fala que Deus se arrependeu, ele está pegando uma parte do arrependimento humano para explicar como Deus se sentiu, e quando o outro versículo fala que Deus não pode se arrepender, ele pega uma outra faceta do arrependimento humano, no caso de Números 23:19, relacionada à falibilidade, né, à ignorância futura, para dizer que Deus não pode, dessa forma, se arrepender. Portanto, dentro do arrependimento humano, existem partes que Deus partilha e outras partes que Deus não partilha. Um versículo estava se referindo à primeira e o outro à segunda. Então, essa resposta nos ensina que Deus, em seu plano eterno, decidiu decretar determinadas coisas que o entristecem, com objetivos superiores, e que isso não significa de forma alguma que ele errou e que não poderia ter feito algo melhor. Então Deus tem o seu decreto eterno, a forma como Ele decidiu escrever a história. E dentro desse decreto, né, da forma como Ele decidiu escrever a história, existem coisas que o desagradam. Ele decidiu escrever a história com coisas que o desagradam. Percebe? Por isso que é possível Deus se arrepender. Deus sente tristezas quando diante do pecado humano, né, a Bíblia claramente fala que nós entristecemos o Espírito Santo quando nós pecamos. Então, dentro do decreto de Deus existem essas nuances. Então, dessa forma que nós explicamos, esse conceito se aplica a várias outras ideias, tá bom? Então, lembra sempre disso. Sempre que nós conhecemos a Deus, nós estamos conhecendo Ele de forma comparativa. Quando nós lemos a Bíblia, ela revela partes para nós de quem Deus é. É impossível para nós, novamente dizendo, conhecer totalmente a Deus. E uma coisa interessante dentro disso, para a gente encerrar a primeira pergunta, qual é a forma mais precisa que o ser humano é capaz de compreender acerca de Deus? É justamente a pessoa de Jesus. Quando o texto do pastor Nilton, que ele leu aqui, Hebreus 1, fala que Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, falando sobre Jesus com relação ao Pai, quer dizer que Jesus é a forma análoga, mais perfeita, através da qual o ser humano pode compreender sobre Deus. Jesus é a revelação mais perfeita desse Deus que se humilha para se revelar para nós. Não existe nada na criação que reflita mais a Deus do que o seu Filho, né? Por isso que na eternidade, quem nós vamos ver na eternidade face a face? O Filho. O Filho encarnado, Deus homem, que ressuscitou, está com um corpo glorificado. Um dia voltará para nos buscar. Ele que nós iremos fitar, porque para nós é impossível ver Deus e permanecermos vivos, né? A Bíblia mostra isso em várias passagens. É impossível o homem contemplar a Deus, né? Nós não conseguimos nem contemplar o sol em toda a sua glória, quanto mais ver Deus
em toda a sua glória. Então nós veremos a Cristo, e a partir de Cristo nós conheceremos eternamente quem Deus é. Nós somos limitados, né? E Jesus é a forma mais perfeita, dentro da nossa limitação, de nós conhecermos quem Deus é, no seu ápice. Amém? Se ficou dúvidas, depois você pode perguntar. 2. Se Deus é imutável, e assim sendo nossa oração não o muda, por que continuamos a orar? Então, outra pergunta sobre o atributo da imutabilidade de Deus, né? Se Deus não muda, Ele é sempre o mesmo, os seus planos não mudam, por que a nossa oração, por que nós continuamos a orar? Então, na pergunta a gente já responde algo importante. A nossa oração, obviamente, não muda a Deus. O decreto da história, ele é linear, né? Ele não existe subdivisões, né? Vai acontecer da forma como Deus decretou. Então a nossa oração, ela não muda o curso da história. Tudo vai acontecer como Deus decretou. E a pergunta diante disso é, por que nós continuamos a orar? Parece duas coisas contraditórias, não parece? Então vamos ver um pouco mais sobre isso. Continuamos a orar, pois Deus escolheu realizar inúmeros propósitos seus através da oração do seu povo. Deus decidiu agir em determinadas situações apenas quando o seu povo orasse. Deus não precisava da nossa oração, mas Ele, dentro do seu plano eterno, Ele decidiu agir em determinado momento apenas quando o seu povo orasse, apenas quando você resolvesse orar. Deus determinou não só o que aconteceria, mas Deus também determinou os meios pelos quais essas coisas aconteceriam. Perceba isso. Isso pode se aplicar a várias outras perguntas. Por que Deus precisa do homem para evangelizar? Deus não poderia salvar quem Ele quisesse sem o homem, né? Isso se aplica a muitas coisas. Se Deus pode curar, é o médico dos médicos, por que nós tomamos remédio? Isso se aplica a muitas outras perguntas, porque Deus escolheu também os meios pelos quais as coisas vão acontecer. Ele decidiu que através da oração, muitas coisas iriam acontecer, e a palavra nos exorta a orarmos. Jesus nos exorta a orarmos com persistência. Então isso se aplica, como eu disse, a muitos fatores. Ele não precisava da nossa oração, mas decidiu agir dessa maneira na maioria das ocasiões. Logo, Deus determina tudo de forma inalterável, mas também determina os meios através dos quais determinados eventos ocorrerão. A oração do seu povo é um desses meios. Olha alguns versículos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Ele poderia fazer sem a oração, mas ele decidiu fazer se o meu povo orar. Perceba? Olha o que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus estava falando da oração, nos ensinando a orar e dizendo que determinadas coisas só vão acontecer se nós pedirmos, se nós orássemos. Tiago fala isso no capítulo 4, que muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos, e muitas vezes nós pedimos e não recebemos também porque nós pedimos mal para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Então nós devemos pedir, e pedir da forma correta, com a intenção correta. Tá bom? Pergunta 3. Se Deus é bom, todo-poderoso e onisciente, por que Ele não acaba com o mal? Essa é outra pergunta extensa. A pergunta 3 com a pergunta 1 são as perguntas mais extensas. Então nós vamos dedicar um pouco maior nessa. Então essa toca, né, de forma mais incisiva em 3 atributos de Deus. Se Deus é bom, todo-poderoso e onisciente, por que Ele não acaba com o mal? Por que tem tanta maldade no nosso mundo, tanta catástrofe, o pecado?
Por que Ele não dá cabo de tudo isso? Se Ele é bom e tem todo o poder para fazê-lo, e sabe de todas as coisas, porque Ele não previne determinadas coisas, porque Ele não impede determinadas coisas, porque Ele deixa tudo isso acontecer. O livro do profeta Abacuque trabalha diretamente sobre essa questão, depois lê em casa. Então ele vai trabalhar justamente essa pergunta, o livro inteiro. O próprio profeta indaga. Então um trecho aqui do capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O profeta, ele fica indignado. Senhor, por que essa demora de agir? Olha o que está acontecendo. O injusto está sobrepondo o justo. O perverso está dominando o justo. Porque o Senhor quer... Veja, o profeta, ele não abre a mão de quem Deus é. Ele sabe que Deus é santo, que Deus é puro. Ele falou, o Senhor que é tão puro de olhos, porque o Senhor parece que não faz nada, né? Então, esse clamor não existe só no seu coração. E essa pergunta, esse clamor, ele já é muito antigo. Estava lá no coração do profeta Abacuque. Essa é uma pergunta muito polêmica, que já gerou e tem gerado muita discussão. Certo filósofo propôs um termo conhecido como teodiceia, para dizer que é possível explicar e crer em um Deus com esses atributos e que ainda permite o mal no mundo. Então, nós vamos ver esse termo, teodiceia. Teodiceia significa justiça de Deus, relacionado a essa pergunta, né? Então, às vezes é dito, o problema da teodiceia, o que é isso? É justamente essa pergunta, se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele não parece que não faz nada com o mal? Tá? Então foi um termo cunhado por um certo filósofo alemão, para tentar explicar isso e dizer, sim, é possível que Deus seja todas essas coisas e ainda haja mal no mundo, tá? Então foi um termo usado para dar uma resposta plausível a essa pergunta. Por isso, esse termo está sempre relacionado a esse tipo de pergunta. Então, só uma curiosidade aqui. O conceito de teodiceia tenta trazer explicações lógicas para a existência do mal em um mundo que é regido por um Deus com esses atributos. A gente vai falar um pouco disso agora, mas apenas para você ver, né, e conhecer esse nome aí, teodiceia. Certamente essa é uma pergunta daquelas que nós não teremos uma resposta totalmente satisfatória, como desejamos. Todavia, vale ressaltarmos alguns pontos que lançam luz sobre a questão. Então, como outras questões de Deus, né, é muito difícil a gente responder como nós gostaríamos de ouvir, né, de ter uma resposta, falar, pronto, entendi totalmente, vou para casa em paz. Não tem como, né? Justamente por causa da distância. Mas existem vários pontos que, trabalhados, podem nos dar mais clareza sobre esse assunto, tá bom? Então, 3 pontos que eu quero destacar para nos ajudar a entender um pouco mais essa pergunta. 1. Através da existência do mal, somos capazes de conhecer alguns atributos de Deus que sem Ele, sem o mal, nós não conseguiríamos. Olha que interessante. Existem alguns atributos de Deus que nós só conseguimos experimentar, provar e conhecer porque existe mal no mundo. Você consegue pensar quais são alguns desses atributos? Misericórdia, né? Graça, longanimidade. São atributos que nós conseguimos experimentar e entender porque existe mal. Se não existe mal e se nós não fôssemos mal, como nós entenderíamos misericórdia? Como que seria não dar aquilo que nós merecemos, né? Ou graça, que é dar aquilo que nós não merecemos. Se nós fôssemos perfeitos, santos, né, e não houvesse pecado em nós, o conceito de graça e de misericórdia não faria sentido para nós. Nesse sentido, Deus usa a existência do mal para também se revelar à humanidade. Agora, atenção. Isso não significa que Deus é glorificado no pecado, tá? De forma alguma. Então não confunda as coisas. Mas sim,
na manifestação do seu ser, em lidar com o pecado e com o pecador. Tá? Então Deus não é glorificado no mal, de forma alguma, porque o mal é o oposto de quem Ele é, o pecado. Mas Deus é glorificado em revelar a si mesmo, como Ele lida com o mal presente na sua criação, e como Ele lida com o pecador, que é o malvado, né? E nisso Ele é glorificado, porque Ele revela sobre si nessas circunstâncias. Olha só um versículo para a gente entender isso. Conhecido, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como que Ele prova? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós conhecemos o amor de Deus numa profundidade tamanha, justamente porque nós não merecemos. Nós conhecemos a faceta incondicional, sacrificial e merecida do amor de Deus, justamente porque nós somos pecadores. E por causa disso, nós podemos provar de um amor que se não fosse o nosso pecado, nós não conseguiríamos entender ele com a clareza que nós entendemos. Os conceitos sobre graça, misericórdia, justiça, longanimidade, bondade, entre outros, são ampliados e manifestados por causa da existência do mal. Então tem alguns atributos que se não fosse o mal nós nem conheceríamos. Tem outros atributos que sem o mal nós conheceríamos, em partes. Mas com o mal nosso entendimento desses mesmos são ampliados. Como o amor. Seria possível a gente compreender em partes o amor de Deus sem sermos pecadores. Mas pelo fato da gente ser pecador, a gente consegue compreender uma dimensão do amor de Deus a mais. Tá? É isso que nós queremos dizer aqui. Olha outro versículo, Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que evidenciasse, avultasse, trouxesse à tona a ofensa, o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde a humanidade se mostrou terrível, caída, o amor de Deus se mostrou ainda maior, porque Jesus veio para morrer por gente que não merece. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando a lei de Deus veio, ela veio, como diz esse texto, o livro de Gálatas e N outros versículos, para evidenciar a maldade no coração do homem. A lei tem essa função, mostrar para o homem, olha, você é muito pecador e você não consegue, através da sua justiça, se aproximar de um Deus santo. A lei mostra isso para nós. Ela evidencia, ela avulta a ofensa, o nosso pecado. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa mesma lei, diz Gálatas, nos serviu de aio, de mestre, para nos conduzir até Cristo. Se é impossível a gente se aproximar de Deus pelas nossas obras, porque somos pecadores, nós temos que depender totalmente de Jesus, E nisso superabundou a graça de Deus. Olha esse outro versículo, conjunto aqui, Romanos 3, 5-8. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Olha só o argumento que Paulo está levantando. Ora, se Deus se revela ainda mais com o nosso pecado, por que Deus ainda nos pune? Olha só a pergunta que ele está levantando, que com certeza era a pergunta de outros, Se Deus acaba sendo glorificado quando Ele se revela num mundo maldoso e em pessoas más, por que Ele ainda nos culpa, se nosso pecado acaba trazendo mais glória para Ele? Essa é a pergunta que Paulo está levantando, e que era a pergunta de muitos da sua época. Falo como homem, ou seja, falo como as pessoas estão pensando. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Ou seja, como Deus iria punir as pessoas, E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Essa é a pergunta que eles estavam levantando.
E por que não dissemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Então era um pensamento equivocado da época, que as pessoas acabaram tendo a partir desse conceito, né, de como Deus Santo lida com o mal no mundo. Então eles estavam falando, já que o mal traz à tona a bondade de Deus, vamos pecar, para que Deus se manifeste ainda mais bondoso. E Paulo fala, esse raciocínio está errado. Isso é uma calúnia contra Deus. E a condenação de quem diz isso é justa, né? Então, perceba que nós não podemos chegar nessa conclusão, né? Como nós dissemos anteriormente, Deus não é glorificado no pecado, mas na forma como Ele lida no mundo com o pecado e com o pecador. 2, o segundo ponto, a presença do mal é temporária. Então veja, Deus um dia dará cabo de todo o mal, de todo o pecado, de toda a calamidade que existe no mundo, tá? Então se você sente indignação com o mal no mundo, saiba que Deus, que é muito mais santo e justo que você, sente ainda mais indignação do que você. E Ele determinou um dia em que todo o mal vai ser julgado, condenado e devidamente punido. Tá? Olha só. Então, no momento que o pecado entrou na vida do ser humano, Deus já decretou e profetizou sua derrota. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando o pecado entrou no mundo, Deus já falou, o pecado vai até um ponto e dali não vai para frente. Deus já determinou a punição, né? O golpe na cabeça da serpente. Deus já determinou a morte, né? A queda do próprio pecado. Nesse sentido, o mal já possui seus dias contados. Na segunda vinda de Cristo, todo o mal será punido e exterminado. Olha só 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, a palavra de Deus, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então Deus reservou um dia em que Ele vai julgar de forma devida o mal. Se você se questiona hoje, onde está Deus diante de todo o mal? Saiba que nesse dia, talvez você se assuste com o rigor que Deus vai julgar o mal. Porque muito mais do que você, Ele é justo, Ele é santo, Ele é puro e tem bem menos tolerância para o mal do que você. Saiba que Ele não está indiferente a tudo que está acontecendo. Dentro ainda deste ponto, devemos lembrar que a aparente demora de Deus em julgar o pecado, parece que Deus está demorando, né, para fazer alguma coisa, e acabar com o mal, não o revela como um Deus insensível, incompassível e conivente com o mal. Muito pelo contrário, o evidencia como um Deus longânimo e misericordioso para com aqueles que ainda não creram. Já parou para pensar nisso? A aparente demora de Deus em fazer alguma coisa, em acabar com o mal e com os maldosos, significa não que Ele é indiferente, que Ele é mau também, muito pelo contrário, que Ele é um Deus paciente e está sendo bondoso para com aqueles que ainda vão crer e que ainda não creram. Percebe? Só evidencia o amor e a paciência de Deus. Quem nos diz isso é o próprio apóstolo Pedro, olha só. Não retarda o Senhor a sua promessa. Depois leia o capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, muito esclarecedor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Percebe? Então, a aparente demora deve ser vista como amor e como longanimidade de Deus, e não o contrário. Deus é justo juiz, que sente indignação todos os dias. O salmista nos afirma isso. Deus não está indiferente com o mal. Ele sente indignação todos os dias, porque Ele é justo. Muito mais do que eu e você. 3. Deus não pode ser considerado o autor do mal. Já foi dito, então já foi dito em outras aulas pelo pastor Vladimir, então só vou ressaltar alguns pontos e talvez mencionar algumas outras coisas.
Esse ponto já foi tratado nas aulas anteriores com propriedade, todavia vale ressaltar novamente alguns pontos. O mal não precisou ser necessariamente criado. Deus, especificamente, seu caráter, é o padrão eterno para tudo aquilo que é bom. Tá? Diante disso, em oposição ao eterno padrão daquilo que é bom, o mal sempre existiu como um conceito oposto. Então, se Deus, o seu caráter, é o padrão para a gente dizer que algo é bom, né? Algo só pode ser bom porque Deus é bom, e Ele se torna o padrão universal para dizer o que é bom e o que é errado, logo o oposto do seu caráter é o padrão para a gente dizer que algo é mal. Nesse sentido, se Deus é eterno e sempre existiu, o conceito moral negativo, o conceito de mal e de pecado sempre existiu, estando dependente e associado de forma oposta a quem Deus é. Então o conceito do mal não precisou ser criado, ele sempre existiu como oposição do caráter de Deus. O que Deus fez foi pegar isso que já existia e decretar isso na sua criação. Então ele é o decretor do mal na sua criação, ele não é o autor do mal. São duas coisas muito diferentes. Sua existência está relacionada e dependente da existência do padrão moral positivo, que é Deus, sendo o mal a sua oposição e contraste. Assim como as trevas dependem da existência da luz e o buraco da cerca, da própria cerca. Então imagina uma cerca com buraco. Tira a cerca, onde fica o buraco? Né? Sumiu. Por quê? Porque o buraco era a deformidade da cerca, e o buraco só existia por causa da cerca. Assim o mal só existe porque existe o bem. Tá? Então é uma ilustração para você entender melhor. O que Deus fez foi decretá-lo na sua criação, tendo em vista seus eternos propósitos. Mesmo assim, Deus nunca pecou e nem pode pecar. As suas criaturas racionais, nós temos vontades e desejos, é que cometem o pecado, sendo estas responsáveis por tais atos. Nesse sentido, o mal é um servo de Deus para os seus eternos propósitos. O mal está totalmente contido, controlado e julgado por Deus, assim como o próprio diabo e os demônios. Então, de forma resumida, é isso. Outro esclarecimento, vamos correr aqui, sobre a questão do mal. Isso é importante, tá? Talvez você identifique alguém que você já ouviu. Um grupo de mestres tentando dar uma resposta humanamente satisfatória a essa pergunta. Qual pergunta? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele não acaba com o mal? Propôs destruir Deus e reduzi-lo a um simples amigo do homem, dizendo que este é bom, mas não é todo-poderoso e nem onisciente. Logo, ele ama o homem, se compadece dos seus sofrimentos, mas não possui a capacidade de livrá-lo destes e nem de extingui-los. Então, essa turma, muitos deles, no nosso meio evangélico, diante dessa aparente contradição, Deus é bom e todo-poderoso, eles decidem, para facilitar a resposta, anular a onipotência de Deus, anular o atributo que Deus é todo-poderoso. Então Deus é bom, Ele te ama, Ele sofre com você, mas Ele não sabe o futuro está em aberto. Ele sofre com você, mas Ele não é capaz de livrá-lo do mal. Então Ele reduz Deus a apenas um mero amigo do homem, mas que não é poderoso como Deus das Escrituras. Essa heresia possui diversos nomes, mas todos estão conectados à mesma ideia. São eles: teísmo aberto, teologia do processo, teologia relacional. 3 coisas para dizer a mesma coisa. Teísmo aberto porque o futuro na mente deles está em aberto. Deus não conhece o futuro, Deus vai construindo o futuro junto com o homem. Não é Deus que decreta a história, não. O futuro está em aberto e o homem vai construindo junto com Deus o futuro. Olha só. E teologia do processo, por quê? Por causa desse processo de construção do futuro. E relacional, por quê? Porque o futuro está sendo construído na medida que Deus se relaciona com o homem. Então, esses 3 nomes é para dizer a mesma coisa. Quarta pergunta, agora vai mais rápido. Se Deus é todo-poderoso, Ele é capaz de fazer uma pedra tão pesada que nem mesmo Ele consiga levantar? Então, uma pergunta parece meio bobinha, mas ela tem um fundamento importante. E aí, Deus é todo poderoso, Ele consegue fazer uma pedra tão pesada que nem Ele consegue levantar?
Ele não pode todas as coisas, né? Então é uma pergunta engraçada, mas leva a gente a se questionar sobre isso. Então vamos tentar desdobrá-la, né? Não, pois Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode construir uma pedra mais pesada. Por quê? Porque Ele estaria indo contra quem Ele é. Vamos entender um pouquinho melhor. O fato de Deus ser onipotente não implica que Ele pode fazer tudo, mas sim que Ele tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Deus não pode negar a si mesmo, isto é, ir contra quem Ele é, seus atributos. Nesse sentido, Ele não pode pecar ou criar algo igual ou superior a si mesmo. Ele não pode fazer outro Deus igual a Ele. Ele não pode fazer algo maior do que Ele e nem cometer o pecado que é o oposto de quem Ele é. Então, Ele, em resumo, Ele não pode negar a si mesmo, né? Tem o texto de Timóteo que diz isso. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Paulo em Romanos também fala, a infidelidade desses anularia a fidelidade de Deus? De forma nenhuma, né? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, as circunstâncias não fazem Deus negar a si mesmo. Quinta pergunta, se Deus é apenas um, como Ele pode ser onipresente? Então, só para esclarecer, né? Então Deus, para estar em todo lugar, teria que ter vários deuses, né? Talvez algumas pessoas pensam dessa forma. Então só para a gente trabalhar um pouco essa ideia. Se Deus é um, apenas um único Deus, como Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Sua onipresença está associada à sua imensidão. Deus é infinitamente grande. Lembra que Deus é espírito, tá? Na realidade, o próprio termo grande é muito impreciso para descrever Deus, pois Ele transcende o espaço. Deus, Ele está acima do espaço. Espaço que eu digo é os lugares, tá? Não é o espaço sideral onde estão as estrelas, é o espaço, os ambientes. O espaço e os lugares existentes que nos permitem dizer aqui ou ali foram criados por Deus, sendo que Ele mesmo não está sujeito a esse tipo de limitação. Então Deus, Ele cria um lugar, Ele cria o espaço, Ele não está necessariamente em um espaço, Ele não está preso no espaço, Ele transcende essa realidade. Quem precisa de espaço e de tempo somos nós, seres finitos e limitados. Deus está além do espaço, por isso Ele foge da nossa compreensão. Nesse ponto, nós não conseguimos entender nada. Por quê? Porque nós estamos totalmente dependentes. Nós estamos aqui, daqui a pouco nós estamos ali, e por aí vai. Deus não é assim. Deus não está preso no espaço. Ele é. Ponto final. Olha só Atos 17. Eu vou resumir. Então, ali no final, Paulo vai dizer, Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus fez o tempo e o espaço para a sua criação, para o homem viver. E Ele mesmo não é limitado ao tempo e ao espaço. Nesse sentido mais próximo que conseguimos pensar, usando o próprio texto bíblico, é que o universo e tudo que foi criado foram criados em Deus, dentro, né, entre aspas, da sua imensidão infinita. Deste modo Ele pode estar em todos os lugares, lembrando que Deus é Espírito. Olha só o que diz Colossenses 1, 15 e 17. Falando sobre Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nele e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, né? A ideia de que tudo está em Deus e nele tudo subsiste. Por quê? Porque Deus é a única existência necessária. Nós subexistimos, ou seja, a nossa existência depende da existência de Deus. Se Deus não existisse, nós não existiríamos, né? Agora, da nossa existência, obviamente Deus não depende. Se a gente não existe, Deus continua sendo Deus. Só
um parênteses, essa concepção de onipresença pode gerar uma heresia, que chama panteísmo, que diz que tudo é Deus. Talvez você já tenha ouvido, tudo é Deus, esse púlpito é Deus, a Bíblia é Deus, a água é Deus, se Deus está em tudo, logo tudo é Deus. É isso que algumas pessoas vão dizer, e nós negamos isso. Deus está em tudo, mas tudo não é Deus. Nós temos um único Deus, tá bom? Então é muito comum nas religiões orientais, o próprio hinduísmo, né? Eles cultuam a natureza, os animais, tudo é Deus para eles, tudo tem uma divindade presente, né? Nós rejeitamos esse tipo de coisa. 6. Se Deus é onipresente, Ele está no inferno? Olha só, se Deus está em todos os lugares, Deus está no inferno? Alguém já te perguntou isso? Com certeza Deus está no inferno. Como assim? Vamos ver? Diferente do que muitos imaginam, o inferno é criação de Deus. Ele é quem possui autoridade nesse ambiente. Talvez algumas pessoas pensem que é o diabo que fez o inferno, né? Não, o diabo não fez o inferno. O diabo não é criador. O único que é criador é Deus. E Deus fez o inferno e o lago de fogo e enxofre como juízo, como julgamento eterno para punir eternamente o pecado e o pecador. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Aqui é quando Jesus voltar e dividir a humanidade em dois lados, aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão ser condenados. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos e para esses malditos que não creram em Jesus. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, João falando de Jesus, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas ei que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso significa total autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Esse é o Senhor Jesus. Deus está e estará para sempre no juízo eterno, inferno e lago de fogo, manifestando a sua ira e a sua justiça sobre os seus habitantes. E olha que interessante, o inferno é terrível do jeito que é, não por causa do diabo, mas justamente por causa de Deus. O inferno é tão terrível por causa que a justiça e a ira divinas são terríveis. O autor aos Hebreus vai dizer, o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é terrível em obras. Às vezes é pregado só o Deus bonzinho. E diante dessa aparente omissão de Deus, diante do mal no mundo, a gente pensa que Deus, Ele não é irado, Ele não é justo, Ele não pune o pecado. Como eu disse, a gente vai se surpreender da forma através da qual Deus vai punir o pecado. E o inferno, o lago de fogo estão aí para já nos mostrar isso, que com Deus não se brinca, aquilo que o homem semear, também sem fará, de Deus não se zomba. 7. Se Deus é triuno, como explicar a relação de subordinação dentro da Trindade? Vamos voar. A doutrina da Trindade afirma que Deus coexiste em três pessoas distintas, porém iguais em essência, poder e virtudes, formando um único Deus. É o que nós vimos. Dentro dessa questão é importante chamarmos a atenção para dois termos teológicos, trindade ontológica e trindade econômica. Vocês vão entender isso. A trindade ontológica diz respeito ao ser das pessoas da Santíssima Trindade. A palavra onto, significa ser. Nesse sentido, como dito, afirmamos que os três são iguais. Então a trindade ontológica, esse conceito, vai nos dizer o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o mesmo em poder, virtudes e autoridades. Eles não são diferentes, não tem um melhor do que o outro, não. O conceito de trindade ontológica é um conceito teológico, diz para nós isso porque a Bíblia mostra isso. A trindade econômica, que é um outro conceito teológico para mostrar outra coisa que a Bíblia diz respeito à forma como Deus triuno decidiu agir na sua criação através de cada pessoa da trindade, revelando assim papéis distintos. Então na maneira que essa trindade, que é igual no seu ser, decidiu agir no mundo,
né, a partir de papéis distintos, isso mostrou uma diferença entre as pessoas. Então nós vamos ver, né? Então, dando para nós um claro exemplo, até mesmo de como funciona a subordinação bíblica da mulher ao seu marido. São papéis diferentes para alcançarem um objetivo comum, mas ambos possuem o mesmo valor. Então, a Bíblia mostra o Espírito subordinado a Jesus, Jesus envia o Consolador, e Jesus subordinado ao Pai, né? Deus Pai que envia Jesus. Então você vê uma escala de subordinação dentro da própria Trindade, o que não significa que, mesmo os papéis sendo diferentes, que um seja melhor do que o outro. O próprio Deus dá um exemplo com o seu ser de como funciona a relação do homem para com a sua esposa. Embora papéis diferentes para alcançar um objetivo comum, os dois são iguais no seu valor diante de Deus. Então não confunda subordinação feminina com inferioridade. Uma coisa não tem a ver com a outra, pelo menos não na palavra. Última pergunta para a gente encerrar. Se Deus é eterno, significa que Ele nunca terá fim? Então como Ele surgiu? Então vamos entender o que significa ser eterno. A eternidade de Deus não está associada a está associada a algo bem mais profundo do que apenas dizer Ele nunca terá fim. Nós falamos isso porque a gente tende a pensar que eterno significa algo que nunca vai acabar. Só que o conceito de eterno é um conceito muito mais profundo do que apenas dizer que algo nunca vai acabar. Pelo menos quando nós o relacionamos com Deus. Deus é eterno, pois Ele não está sujeito ao tempo. Como vimos anteriormente, o tempo e o espaço fazem parte da sua criação. Então Ele é eterno porque Ele transcende o tempo, porque Ele está acima do tempo. Para Deus não existe antes ou depois, agora ou daqui a pouco. Deus simplesmente é. Nós não conseguimos entender isso porque nós dependemos do tempo. Tá? Deus não está limitado ao tempo. O tempo é uma criação de Deus. Para Deus não existe antes ou depois. Ele simplesmente é, como disse a Moisés, eu sou o que sou. Nesse sentido, Deus não apenas nunca terá fim, como também Ele nunca veio à existência. Ele sempre existiu. A gente consegue, de alguma forma, imaginar o que é algo que nunca vai acabar, porque a gente é assim. O ser humano foi criado para nunca acabar. Nós nunca vamos ter um fim, a nossa alma ela é eterna. Agora, nós não conseguimos imaginar um passado eterno, o que é alguma coisa que nunca teve um começo, porque nós tivemos um começo, e Deus nunca teve um começo, Ele sempre existiu. É isso que nós falamos. O último versículo para a gente encerrar. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Esse é o nosso Deus, a quem nós cremos, a quem nós servimos, o Deus da palavra. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar para a gente encerrar. Depois vou disponibilizar para os irmãos, tá bom? As projeções lá no grupo do WhatsApp. Se você não está, venha falar comigo que a gente coloca você. Vamos orar?